Olá, investidor, tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui, nessa segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020, para o nosso encontro mensal do Panorama do Mercado, onde eu vou fazer para você uma leitura dos gráficos dos principais ativos, conciliando também com os principais eventos políticos e econômicos da atualidade. É uma aula que eu espero poder te ajudar para que você fique por dentro sobre o que de mais importante está acontecendo no mercado financeiro e assim você consiga organizar melhor as suas operações, planejar melhor os seus investimentos. Primeiro ativo que eu trago para o nosso bate-papo é o dólar contra o real, para a gente poder entender o porquê dessa disparada do dólar nos últimos dias, com o agravamento do coronavírus, com essa crise aí, essa epidemia na China do coronavírus, que ainda não se tornou uma pandemia, mas já foi feito o alerta global, o alerta aí de saúde pela OMS, trazendo muitas apreensões ao mercado. Esse vai ser o principal tema da aula de hoje. Bom, o que a gente precisa entender? A China, ela é uma das principais parceiras comerciais do Brasil. E com o surto do coronavírus, você deve ter acompanhado nos jornais que as cidades chinesas elas estão praticamente em quarentena. Ou seja, nós tivemos o fechamento dos centros comerciais, dos centros industriais, dos portos, restrição nos aeroportos, nos meios de transporte, nas escolas, na parte de logística, enfim. O país também coincidiu aí com esses últimos 10 dias que foi o feriado do Ano Novo Lunar Chinês. Então a gente precisa entender que o país, que a China nos últimos 10 dias, ela pisou no freio. Pisou no freio, entrando em quarentena, e naturalmente nós tivemos uma diminuição das atividades comerciais, das atividades industriais, do transporte, do consumo. E, naturalmente, o Brasil exportando produtos agrícolas e commodities para os chineses, com a gente tendo essa parada no mercado chinês de forma generalizada, naturalmente houve menos interesse dos chineses para essa parte de consumo. Tanto de produtos agrícolas como de commodities, o país ele está parado, está em quarentena. Enquanto a gente não tiver um controle, várias medidas já estão sendo tomadas, não só nessa parte de quarentena, de evitar o trânsito e aglomeração de pessoas, mas também uma corrida contra o tempo para a construção de hospitais, de centros de atendimento, desenvolvimento de vacinas, enfim, uma força-tarefa para que a gente tenha o controle do vírus, o controle da disseminação da doença. Enquanto a gente não tiver um equilíbrio nessa situação, os mercados eles podem seguir apreensivos, pode haver muita dúvida por parte dos investidores. E aí, nesse ponto, é que a gente entra com o nosso dólar, o real contra o dólar, trazendo essa apreensão para o mercado. É natural que o investidor acabe fugindo dos mercados de risco. A gente comparando o dólar contra o real, então estar comprado em reais contra o dólar seria uma operação mais arriscada, principalmente você apostando aí a favor do swap, mas em momentos de apreensão, o mercado de uma maneira geral busca ativos mais seguros. Então nós tivemos essa forte debandada do real em busca do dólar, pelo menos nesse par, até formando uma nova máxima histórica no fechamento da semana passada em 4,2850. O que a gente precisa notar, que é importante a gente observar? A gente tem aqui uma região importante de suporte no par em 3,9650, segurando muito bem ao longo do segundo semestre de 2019 para esse começo de ano de 2020, também foi muito forte de novo, 3,9650. Aqui a gente tem alguns pontos importantes que eram resistência. A gente pode notar
segurando a cotação, esses níveis em 4,19, 4,11,50 eram pontos importantes de resistência, com o mercado trabalhando acima deles, podem ser aí pontos de interesse. E agora a gente segue para essa nova máxima que nós tivemos na sexta-feira, 4,28,50, então que pode, se caso a gente tiver a confirmação, a formação de um novo topo nessa região, essa máxima histórica pode ser uma região de resistência também. A gente já teve aqui um pin bar importante, depois uma vela de alta, mas nessa segunda-feira os mercados, como no final de semana a gente não teve uma disparada aí da disseminação do coronavírus, foi uma situação até que controlada no sábado e no domingo, o mercado já abrindo com uma ligeira esperança, um pouco mais otimista nessa segunda-feira, trabalhando em queda. Então, fica o meu alerta para você, para essa região de 4,19 que pode haver interesse, essa região de 4,11,50 também pode haver interesse, e aqui mais para baixo, 3,96,50, aí sim a gente já tem uma zona de suporte, uma zona mais formada, uma zona mais sólida, onde nós tivemos efetivamente o interesse dos compradores nos últimos meses para o desenvolvimento de dois importantes rallies de alta, como a gente pode observar aí no gráfico. Para baixo de 3,96,50, chama atenção 3,71,50, onde foi também um ponto importante de suporte que nós tivemos um rally interessante na metade de 2019, aqui em julho, julho, uma esticada forte do mercado de praticamente 13% de alta. Então, a gente já começando a aula de hoje trazendo para você um panorama do mercado de dólar contra o real, para você poder ter essa ideia. Afastando aqui um pouquinho o zoom, é possível a gente observar essa zona de suporte mais importante entre 3,71,50 até 3,57,75, passando aqui por 3,63,15, também um ponto de interesse, onde você pode observar que o mercado chegando nessa região de suporte, houve o interesse dos compradores. A gente pode até considerar uma faixa de negociação nesse período, e agora o mercado negociando nessa outra faixa de negociação. A gente teve uma saída dos preços desse patamar para esse patamar mais elevado, o dólar contra o real no longo prazo numa clara tendência de alta, tá certo? Aproveitando aqui que a gente está falando de mercado brasileiro, vamos dar uma olhada no nosso Ibovespa. Deixa eu pegar aqui o Ibovespa, aumentar um pouquinho o zoom. Nós tivemos também a formação dessas máximas históricas praticamente em cima de 120 mil pontos. O mercado recuando um pouco. Eu particularmente nem achei que foi uma queda tão brusca assim nos últimos dias, dada a situação até então alarmante do caso do coronavírus e a relação comercial do Brasil com a China, conforme eu expliquei para você no começo da aula, mas essa queda aqui, vamos medir quantos por cento? De 120 até os 113 foi uma queda aí de 6%, uma queda, na minha opinião, bem amena. Já era possível a gente esperar uma correção no índice, mesmo que não tivesse algum motivo aparente, mas foi feito muito alarde aí na semana passada, principalmente nas redes sociais, nos jornais, colocando como que essa pequena correção da bolsa aqui como se fosse o início do fim do mundo, tá? Então eu acho muito importante você que gosta de investir na bolsa, você ser criterioso para você não comprar as ações em topo, porque essas correções elas podem acontecer de forma natural, mesmo que a gente não tenha um motivo. É um movimento natural do mercado, numa tendência de alta, a gente ter o zigue-zague de sobes e desces, mas
esses topos e fundos aqui, eles acabam se desenhando de forma ascendente numa tendência de alta, mas você tem que entender que períodos de correção eles podem acontecer mesmo dentro de uma tendência de alta. Pelas minhas marcações aqui, ainda tem espaço para descer. Eu tenho um ponto importante de interesse em 107.300 pontos. Então, eu particularmente não me assustaria se caso a bolsa descesse até aqui para testar esse ponto. Um ponto que foi resistência, aqui também funcionando como resistência. A partir do momento que houve o rompimento, funcionou como suporte e jogou os preços lá para cima. Então, não me assustaria se 107.300 fosse testado de novo. Para baixo de 107.300, a gente tem o psicológico dos 100 mil pontos. Temos um ponto aqui importante em 101 mil pontos. E também em cima dos 100 mil pontos, é uma zona que pode ter briga, que pode ter bastante interesse dos compradores também. E um pouquinho mais para baixo em 95.600 pontos. O que é importante a gente destacar para o mercado brasileiro? Deixa eu ver se eu pego aqui um documento. Nessa segunda-feira a gente tem a volta dos trabalhos do Congresso em Brasília. Aqui, volta dos trabalhos no Congresso em Brasília, vai ter até uma cerimônia nessa segunda às 3 da tarde. E vem para a pauta, vem para a mesa, né? Nós já conseguimos aí em 2019 a importante reforma da Previdência, era algo muito importante, e agora cresce a expectativa no primeiro semestre de 2020 para que a gente tenha uma reforma tributária, ou seja, tentando destravar a parte empresarial, a parte empreendedora do Brasil, com menos impostos, com menos cargas aí para os empresários, para o pequeno e médio empreendedor, para que a gente tenha uma aceleração da economia, quem sabe, né? Tornar esses impostos aí de forma mais compacta, mais resumida, mais organizada, mais fácil de serem aplicados em cima dos negócios. E também vem aqui a expectativa da reforma administrativa. Também crescem aí as esperanças que a gente possa ter uma administração mais organizada. São pautas importantes que devem ser muito discutidas no primeiro semestre de 2020. E até o Rodrigo Maia espera que até o recesso de julho que elas tenham caminhado, que elas consigam essa tramitação. E a gente teve, voltando agora aqui para o gráfico da Bolsa, a gente teve, fazendo um balanço rápido aí de 2019, foi até de maneira positiva, diminuindo aí casos de corrupção, avançando com as investigações em casos de corrupção, organização, né, a questão da reforma da Previdência, para a gente diminuir esse rombo que mais ano, menos ano poderia quebrar as contas públicas. A gente vem para um horizonte positivo agora para 2020, redução de taxa de juros também tira o dinheiro do grande investidor da toca, acaba jogando no mercado em busca de mais rentabilidades, e isso tudo ajuda ao ciclo positivo da economia, gerando empregos, aumentando consumo, aumento aí de consumo de matérias-primas, expansão de negócios, mais dinheiro na bolsa também circulando. Enfim, é muito positivo a gente ter essa queda dos juros, porque as pessoas tendem a procurar a renda variável ou então investir no mercado de uma forma mais acentuada para conseguir essa rentabilidade. Então o dinheiro acaba saindo da toca. Mas a gente, como eu falei, mesmo numa tendência de alta, a gente tem motivos, períodos de correção. Então esse zigue-zague aqui, ele pode continuar entre altos e baixos, cada vez mais altos, mas o que se desenha para 2020 é a continuação da tendência de alta, o Brasil crescendo, mesmo que seja pouco, mesmo que seja discreto,
mas despertando de novo o interesse dos investidores, principalmente investidor estrangeiro, e algumas casas de análise, elas já apontam Ibovespa fechando 2020 em 130 mil pontos. Uma marca histórica bem bacana para a gente poder acompanhar. Continuando aqui com o cenário de bolsa, quero trazer para você um panorama do SP500. SP500 também fazendo um movimento muito parecido com o Ibovespa. Na verdade, é o Ibovespa que segue as bolsas em Wall Street, mas a gente teve um topo histórico ali no SP500 em 3.340 pontos aproximadamente. O mercado recuando um pouco também nos últimos dias com essa apreensão dos investidores em relação ao coronavírus, porque com a China entrando em quarentena, só complementando o que eu falei no começo da aula, espera-se que esse impacto, esse período que os chineses estão em quarentena, possa prejudicar o PIB, não só o PIB e o crescimento da China, como o PIB global, de uma maneira geral, porque a China ela consome muito dos seus parceiros comerciais, e se a China fica no modo pause, aí, vamos dizer, né, pausada por alguns dias, algumas semanas, isso tende a respingar em demais mercados, em demais parceiros comerciais. Então a gente pode ter também aqui no SP500, eu não me assustaria se nós tivéssemos uma correção um pouco mais acentuada. Tem um ponto de interesse importante aqui em 3.030 pontos, uma região que foi resistência. A partir desse momento de ruptura, pode funcionar como suporte. Alguns outros pontos interessantes aqui, 2.950, e um pouquinho mais abaixo, esse suporte que se desenhou, que foi o gatilho desse último rally de alta, esse rally que valorizou esse SP500 em 17% praticamente, a gente tem esses pontos aqui, 2.880, 2.855, que também podem funcionar como níveis interessantes de suporte para você ficar de olho. Mais claramente, SP500 também numa tendência de alta, segue firme e forte, mas a gente pode passar por momentos de correção também, para você ficar atento, né, que isso acontece, mesmo numa tendência de alta, o mercado ele pode corrigir. Falando agora um pouco de petróleo, o petróleo está aqui, a gente tem uma situação muito importante, ainda relacionada à China e ao coronavírus, que as principais refinarias da China, elas estão cortando o processamento de petróleo, ou seja, diminuindo a produção de petróleo, porque como eu falei para você, já que nós tivemos várias cidades, várias regiões entrando em quarentena, diminuiu o movimento no setor de transportes e logística e naturalmente houve uma redução no consumo de petróleo. Então a China, pelo menos dentro do país, as suas principais refinarias já começam a cortar a produção para não haver um excesso, uma oferta muito maior do que a demanda, e esse movimento pode impactar para uma possível tomada de decisão da OPEP. Os principais países exportadores de petróleo também podem seguir essa mão de reduzir a sua produção para equilibrar o preço do petróleo. Não adianta você querer jogar no mercado uma quantidade maior de petróleo, muito maior do que o consumo,
porque aí você vai ter um excesso de petróleo no mercado e naturalmente os preços vão cair. É o que a gente pode acompanhar aqui no gráfico. O mercado de petróleo segue bem encaixado já desde o começo de 2019. Nós temos essa região de aproximadamente 50 dólares, ela funcionando como suporte. E essa região aqui para cima entre 61 dólares o barril, 63,75 e 66,50, funcionando como resistência. Quando os preços tocam essa região, eles tendem a recuar. A gente pode observar graficamente isso. Tivemos movimentações interessantes no petróleo nas últimas semanas. Aqui os preços já chegavam para testar a zona de resistência. Nós tivemos um forte avanço na cotação. Se você se lembra, algumas semanas atrás, com o agravamento da crise entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio, que os Estados Unidos assassinaram o general iraniano, os iranianos responderam bombardeando algumas bases americanas no Iraque. Então nós tivemos essa apreensão no mercado de que pudesse acontecer uma guerra no Oriente Médio, prejudicando o fornecimento global de petróleo em relação a alguns países, como por exemplo os Emirados Árabes Unidos, Iraque, Irã, que são alguns players importantes de petróleo. Então a gente teve esse movimento. Esse movimento recuou quando nós tivemos a situação se acalmando. A situação acalmando, a gente não teve uma escalada de conflito militar no Oriente Médio. Então, naturalmente, os preços recuaram, respeitando essa região de resistência, encontrando vendedores. E agora, com o surto de coronavírus, com a China entrando em quarentena e diminuindo bastante o seu consumo de petróleo, nós tivemos essa queda brusca porque começou a sobrar matéria-prima no mercado. Então, uma oferta maior do que a demanda, naturalmente nós tivemos uma queda dos preços. E fico o alerta, porque no momento da aula o mercado testa a região de 50 dólares o barril, que é um ponto importante de suporte. Agora, se perder os 50 dólares, então a gente pode ter o petróleo sendo negociado em 43,50, 42,25 e tem um ponto mais baixo de interesse aqui também em 39,25. Perdendo 50, o petróleo pode vir a ser negociado perto de 40 dólares o barril. Então a gente precisa ver até onde vai esse surto do coronavírus, o que ele pode causar, as consequências aí para as próximas semanas, até quando as cidades chinesas elas vão ficar em quarentena, até quando as unidades aí responsáveis do setor médico conseguem administrar a contenção dessa disseminação do vírus. Tá certo? Vamos falar um pouquinho agora de payroll. Essa sexta-feira a gente vai ter o payroll. Deixa eu pegar aqui o horário para você. Payroll. Então, 10h30 da manhã. Coloque um alarme no seu celular, principalmente você que opera no curto prazo. Às vezes a gente está tão concentrado na plataforma, na operação, que a gente acaba esquecendo das notícias de alto impacto. E de repente a gente entra numa operação e minutos depois sai um dado importante desse, o mercado faz um movimento forte e a gente acaba sendo pego de surpresa, tá? Então o payroll é muito importante. Agora, para fevereiro vai trazer a leitura de janeiro.
A gente teve anteriormente a criação de 145 mil novas vagas de emprego. A previsão para esse mês já é que tenha subido um pouco para 160 mil. E isso, se confirmado, tende a ser um dado muito importante. Lembrando a você que os Estados Unidos estão na mínima histórica de taxa de desemprego, se não me engano, dos últimos 50 anos, em 3,5%. Vinha em 2018, 2019, oscilando aí em 3,8%, 3,9%, alguma coisa ali perto de 4%. E agora a gente está nesse número absurdo de desemprego na casa de 3,5%. Isso é um dado muito importante. Muito importante porque eu associo o desemprego com esses dados aqui de salário. Então a gente pode ter uma elevação do salário médio por hora de 2,9% para 3%, e o ganho médio por hora trabalhada também aumentando de 0,1% para 0,3%. O que a gente precisa entender? Nos Estados Unidos existe muita oferta de emprego, praticamente hoje é uma situação de pleno emprego, toda a classe economicamente ativa trabalhando, e a gente já chega na situação de ter mais emprego do que trabalhadores disponíveis. Por isso que a gente começa a ter uma inflação dos salários. Ou seja, as empresas elas começam a disputar a mão de obra para ocupar as suas vagas de trabalho, aumentando o salário. Por isso que é importante você fazer a leitura correlacionada do desemprego com os ganhos médios, para a gente saber se essa população, além de estar empregada, também vem ganhando mais, porque a gente tem daí um cenário de maior quantidade de pessoas trabalhando, ganhando mais dinheiro. A gente pode ter uma situação no médio a longo prazo de aumento de inflação. E para conter o aumento da inflação, a gente pode ter um aumento na taxa de juros, e no mercado de Forex a gente sabe que elevação de juros tende a valorizar a moeda, no caso aqui o dólar americano. Então é toda uma leitura correlacionada que você precisa fazer, que você precisa entender nesse cenário, tá certo? Payroll saindo aí às 10h30 na sexta-feira, para você ficar atento. E falando de dólar, a gente tem o dólar franco numa posição muito interessante. A gente tem o dólar franco nessa região de suporte aqui. Nessa região de suporte entre 0,9715 até 0,9645. É uma região que ao longo de 2019 teve força compradora para segurar as quedas dos preços que nós tivemos. Aqui, se você olhar bem, pode-se desenhar um fundo duplo, uma possível entrada de compradores. Ganhando força, a gente pode ter uma esticada até perto da região de 1,0030. Região que nos últimos meses segurou os últimos ralis. Nós tivemos aí presença de vendedores. Uma coisa muito importante que pode atrair compradores no dólar contra o franco suíço é a taxa de swap, que a gente tem uma diferença de taxa de juros muito positiva do dólar contra o franco suíço. Então, quem se mantém posicionado na ponta compradora do dólar contra o franco vai ganhando swap, vai ganhando taxa de juros, e isso pode atrair investidores, principalmente os grandes bancos que têm aí cacife para abrir posições grandes que rendem bastante swap ao longo dos dias. A cada dia que passa, você vai ganhando mais swap no mercado. E a gente passando aqui para dar uma olhada, deixa eu colocar no diário mesmo.
Se caso a gente tiver a perda do suporte em 0,9645, os preços podem descer para testar 0,9540, ou o suporte ali mais para baixo em 0,9420, que são regiões também importantes, que nos últimos anos nós tivemos interesse dos compradores, formando suportes, que essa movimentação ela pode se repetir também se caso o mercado perder essa situação aqui, essa região de suporte, para você ficar de olho. Tá certo? Bom, vamos para o nosso próximo ativo que eu separei aqui, a Libra contra o dólar. Até para a gente poder entender um pouquinho mais de Brexit. A gente teve a Libra fazendo essa máxima dos últimos meses, uma máxima importante em 1,3515. Agora a gente segue perto dessa região de interesse em 1,3015. Mercado brigando bastante aqui, não teve força para bater e subir, e não teve força também para bater e romper, para eventualmente vir testar o suporte inferior em 1,2650. A gente tem outro suporte importante aqui, 1,2415, e essa região da Libra contra o dólar chama muito a atenção. Essa região de 1,2110 até 1,1950, que é a região de mínimas históricas da Libra contra o dólar. Nós tivemos, ao longo do segundo semestre de 2019, momento de expectativa positiva para a Libra com o desenrolar do Brexit, o Boris Johnson assumindo a cadeira da Theresa May, também chamou aí para o final do ano as eleições parlamentares, acreditando que o seu partido conservador pudesse ganhar a maioria. Ele apostou, se deu bem, ganhou, foi o que pavimentou a passagem do seu acordo elaborado junto à União Europeia, de uma maneira que também passasse pelo Parlamento Britânico. E nós tivemos na sexta-feira, dia 31 de janeiro, oficialmente a saída do Reino Unido da União Europeia. E agora, ao longo dos próximos meses, até o final de 2020, a gente vai ter o período de transição, onde vários assuntos serão discutidos, acordados, entre eles uma proposta para o funcionamento da questão da fronteira entre as Irlandas. Também muito importante ver como que ficam os novos acordos comerciais entre Reino Unido e União Europeia, e também o caso dos imigrantes, como que os britânicos vão poder trabalhar ou ter acesso à União Europeia e vice-versa, como que os europeus terão acesso para trabalhar no Reino Unido com esse trânsito, tanto para turismo como esse trânsito para profissional. A gente sabe que a Inglaterra abriga muitos imigrantes, principalmente no mercado de trabalho. Muita força de trabalho de várias empresas é composta por imigrantes, e a gente precisa saber como que vão ficar essas novas regras, porque tem muita gente envolvida com tudo isso. De uma maneira geral, se a gente tiver vieses ao longo desses meses positivos para a Libra, o mercado tende a subir. Se a gente tiver vieses negativos ao longo dessas conversas no período de transição, a Libra ela tende a se desvalorizar. Mais ou menos assim, né? O Brexit caminhando de forma positiva, o mercado tende a subir. Brexit caminhando de forma negativa, o mercado tende a cair, e é importante você ficar atento a esses níveis aqui destacados, que são níveis de maior interesse no mercado. Tá certo? Para a gente caminhar agora para a nossa última análise desse panorama do mercado do mês de fevereiro, eu separei aqui um par interessante, o dólar australiano contra o franco suíço. É um par que paga um swap interessante na ponta compradora. Você pode notar como eu estou posicionado na compra desse par já há algum tempo. E também vem para testar essa região de mínimas históricas. Essa região aqui de 0,65, formando uma nova mínima na semana passada, 0,6435.
Então, é uma região muito importante. Agora, o dólar australiano, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Vamos ver se a gente mostra. Aqui acredito que vai dar para conseguir mostrar para você o que eu quero. Ao longo de 2019, nós tivemos essa forte queda. Agora essa forte queda. A Austrália, ela é uma grande parceira comercial da China. É muito parecido com o Brasil, do jeito que os australianos se relacionam com os chineses. A Austrália fornecendo aos chineses commodities agrícolas e matérias-primas, principalmente minérios de ferro, para a China. E como nós tivemos o agravamento da guerra comercial da China com os Estados Unidos ao longo de 2019, então naturalmente a China recuou um pouco no seu crescimento, produziu menos, consumiu menos, vendeu menos, naturalmente comprou menos matéria-prima para fabricação. Como a Austrália é uma parceira dos chineses nesses setores importantes aí da economia, nós tivemos essa primeira pernada de desvalorização, depois o mercado ameaçou subir com a assinatura da fase 1 do acordo comercial entre Estados Unidos e China, e agora nós tivemos de novo esse banho de água gelada com a crise do coronavírus, com esse surto do coronavírus, que novamente, com a China entrando em quarentena, a sua atividade econômica reduziu drasticamente, e a Austrália então com uma menor procura por insumos, tanto para consumo como para fabricação, respingando direto na economia australiana. Agora, essa posição que eu montei é uma posição visando o longo prazo. Acredito que o coronavírus em breve será controlado, que isso aí não deve se alastrar pelo mundo de forma a prejudicar mais do que já prejudicou o crescimento econômico. Acredito na competência das instituições médicas aí de saúde para controlar essa epidemia, e também estou muito otimista para 2020 com o desenrolar do acordo da guerra comercial das fases 2 e 3. Então, a minha opinião, a minha análise aí de longo prazo do mercado, eu acredito a China conseguindo se resolver tanto nessa questão de saúde do coronavírus, como também na questão econômica e política com os Estados Unidos da guerra comercial. A gente deve ter uma recuperação, tem que ter paciência, mas eu acredito que o dólar australiano está numa grande oportunidade de compra, principalmente contra o franco suíço, que paga um bom swap para quem montar a posição compradora, e que é possível fazer um movimento de alta, vou considerar aqui 0,6430 até 72, um movimento de 13%, um movimento interessante para mercado de moeda, que é um mercado um pouco mais travado. Então eu me mantenho aí posicionado na ponta compradora do AUD contra o franco, mas de uma maneira... aqui a minha tabela, de uma maneira bem segura também, bem controlada, com gerenciamento de risco adequado para a alavancagem da minha conta, para o capital que eu tenho disponível. Aqui todas as ordens, os pontos de entrada, quando que abriu, o tamanho dos lotes, quanto que consumiu de margem, take profit esperado e o valor esperado aí da operação. Então, tudo planilhado, tudo sob controle para que eu possa fazer o monitoramento desse trade. E vamos ver o que acontece, como que se desenrola aí nos próximos meses. Tá certo? Bom, chegamos ao final do panorama do mercado do mês de fevereiro. Espero que você tenha gostado dessas análises, das explicações aí dos principais eventos políticos e econômicos para poder te ajudar na interpretação do mercado do momento, poder ajudar as suas operações, os seus trades.
Deixa eu mostrar aqui a questão do swap, como que ele vai rolando. Então, o grid ainda está negativo. As operações aqui elas ainda estão negativas, mas sob controle, né, de acordo com o meu gerenciamento de risco. Nesse tempo todo eu vou ganhando no swap até o mercado virar. Depois é possível você ganhar no trade, você ganhar no swap. Entra aí tudo para sua conta de forma positiva. Tá certo? Então, espero que você tenha gostado do nosso encontro, do nosso bate-papo. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links úteis, se caso você quiser falar comigo, tirar alguma dúvida. Também me seguir nas redes sociais, onde eu posto regularmente conteúdo interessante sobre Forex, sobre Bolsa, sobre educação financeira, para poder te ajudar nessa caminhada do mercado, tá certo? Espero que você tenha gostado. Deixo aqui o meu abraço e o convite para o nosso encontro na primeira segunda-feira de março, comecinho de março, para a gente fazer o panorama do próximo mês. Grande abraço para você, boas operações e sucesso!